Essa quantidade que começou com um grupo de 7 pessoas, se eu não me engano, 7 a 8. E a maioria em si era de geografia, né? E aí, no momento de criação, a gente pensou, né, já que tem muitas pessoas de geografia, então nada mais justo do que ir para um âmbito da geografia. E a gente analisou todas as escolas, viu qual seria melhor trabalhar com isso, o assunto no caso, porque como a gente já tinha ido muitas vezes, a gente tinha uma noção do que era bom trabalhar e do que era mais complicado trabalhar. E aí a gente tinha alguns colegas de letras, né, como o Lobo, o Edson, e eles ajudaram muito nesse processo de criação de algo mais didático, algo mais poético. E aí, como é que se diz? Arsenal de livros aqui, a gente viu o Boto Cor-de-Rosa e o Jacaré do Rabo Cotó, né? E a gente pensou em trabalhar com isso, só que não de uma forma tão lúdica, tão infantil. Porque como eram adolescentes, a gente sabia que se trouxesse aquele livro para eles, eles iam tirar graça e etc. Né? E aí, a partir da ideia do livro, a gente tirou o Boto Cor-de-Rosa. Porque assim, como é uma sequência, cada dia da continuação é uma coisa. Por exemplo, na primeira, vamos supor, né? No primeiro momento que é a primeira aula. Aí a gente pode dividir dentro da aula, em um dia, no caso, né? Vamos supor, em uma aula a gente dividiu em 2 momentos. O primeiro momento vai ser a leitura da obra. Aí a gente já pode vincular a ideia de ler, da leitura da obra, a uma habilidade, entendeu? E aí a gente já corresponde à primeira aula à disciplina de língua portuguesa. Ou seja, a primeira parte da aula vai ser a leitura da obra, aí a segunda, a discussão. Então a primeira aula da sequência ela pode ser só voltada para a língua portuguesa, porque a gente vai precisar que eles leiam e eles vão precisar debater e a gente vai precisar ouvir. E todos os aspectos da leitura que tem a ver com geografia. Isso. Exatamente. E aí, só aí a gente trabalha a língua portuguesa, geografia, porque eles vão falar da realidade deles, de onde eles são inseridos, do lugar onde eles moram. Tudo aí já vai corresponder a língua portuguesa, geografia. A gente pode fazer uma atividade que seja alguma produção textual, algum gênero textual, um cartaz, qualquer coisa que tenha a ver com o que foi feito na aula e que pode mesclar com ciência biológica. Vão ser 2 a 3, 3 a 3, aplicando uma sequência naquela sala. Isso. Geralmente E o a gente resto deixa. você fica. Não, vai É um estar bloco nas salas. Netflix, Mas no momento da construção, quando for porque ela vai juntar todas as questões para compor. Mas quando for o momento do gravar em sala de aula, eu vou precisar dos personagens. Quem vão estar lá? Mas só não vai tudo. Não. Os demais vão continuar aquelas atividades que vocês já fazem, normal de Do professor e tudo mais. A ideia principal da sequência didática é trazer a geografia com as lendas amazônicas e também a parte poética das lendas, né? E a gente analisou o plano político pedagógico de Manaus, né? E aí a gente viu que o assunto ele casava com uma parte do 8º ano. E aí a gente escolheu a turma de 8º A porque a gente já tinha trabalhado muito com eles e a gente sabia como eles lidavam com essas dinâmicas diferentes dentro de sala de aula. E aí foi bem mais fácil trabalhar com eles. Nós estamos aí divididos em EJA e também em 6º ou 9º. Pensar essas sequências didáticas para esses 2 públicos das nossas escolas do Vespertino. Só para dizer para vocês, como no encontro de hoje, o vento soprou. O vento no banzeiro forte. O vento no banzeiro forte, nós começamos a pensar, eita, está faltando alguma coisa. E nós percebemos o quê? As escolas de 1º ao 5º, que ainda não estavam contempladas com as sequências. E hoje meio que eu já fui nas equipes para nós começarmos a nos reorganizar para esse momento também. A gente estava procurando, dentro das histórias, as que mais se aproximassem de mitos e lendas mais variados. E achamos interessante, novamente, pela figura do Boto e pelas possibilidades de trabalhar essa figura dentro da sala de aula, visando alunos do 8º ano. Visando alunos do 8º ano. Só que a nossa maior preocupação, quando a gente começou a pensar com os alunos do 8º ano, é como eles se sentiriam a entrar em contato com uma história
que parece ser infantil. Então a gente quis atrelar essa história a conceitos mais adultos e que também podem ser trabalhados dentro de sala de aula, em geografia, em portuguesa. A gente entregaria os post-its e aí eles anotariam para a gente botar no cartaz e trazer no Lepet para o ilustrador depois. E a gente entregaria com a pergunta também do que eles sabem sobre a lenda do Boto. Como o Luiz bem falou na última vez, não existe só a lenda do Boto cor-de-rosa, existe a lenda de outros botos. E aí ele entraria com essa parte de contar sobre o que é a lenda do Boto cor-de-rosa, o que é a lenda dos outros botos. A gente, aproveitando o gancho do que explicar o que é a lenda, ele entraria de novo porque é a parte do que é a lenda, mas para que ela serve. Se ela serve para mascarar algum tipo de situação, e antigamente não tinha explicação. E aí nós de geografia entraríamos com a parte do abandono parental. Né? E é muito relacionado a índice de desenvolvimento humano, taxa de fecundidade, natalidade. E é uma das habilidades que tem lá no currículo que foi mandado. Lembre-se do seguinte, vocês já fizeram o planejamento, não é para jogar fora não. Tá? O que vocês vão ver? O que vai ali, o que vai aqui, o que eu preciso complementar, só vai fazendo isso. E é criança. Tá bom? Apresentação da situação, só vou falar por enquanto e depois eu explico cada um deles. Apresentação da situação, produção inicial, módulos intermediários e produção final. É tão legal olhar assim, né? Porque tem só 3, tá lindo, só 4, tá lindo, e parece bem pouquinho, não é? Mas não vou iludir-nos nesse momento, vou iludir-nos na sequência. Vamos lá. O que é a apresentação da situação? Vou explicar para vocês entenderem o que ela é. É um momento. E assim, é uma coisa assim, que eu tento que meus alunos aprendam sempre. Nosso aluno, mesmo que ele seja criança, ele tem que saber por que a gente faz as coisas. Ele tem que entender qual é o objetivo que eu tenho. Professora, por que a senhora está fazendo isso? Ele diz. Por que eu preciso aprender isso? Então, começa a sua sequência didática dizendo o que eles vão fazer. Então, esse é o momento de vocês dizerem para os seus alunos, olha, nessas próximas aulas, todos nós vamos trabalhar com o gênero conto. O gênero conto, quem já leu um conto, que conto vocês leram, e eles vão falar, você vai ficar meia hora tentando parar e falar, né? E aí, o tempo todo, eles vão trazendo informações e vocês vão usando aquelas informações. É aquela coisa, sabe quando eu estava falando dos alunos da metodologia, na turma de letras, eu peço para eles assim, meninos, produzam para mim aí um resumo. E eles me produzem um resumo. E eu penso que eles têm 12 anos de vida escolar, né? Então, eles vão me produzir um resumo, ali me entregar e eu vou ver que estou precisando trabalhar o resumo. Que é isso? É um diagnóstico, certo? A produção inicial, ela é uma produção diagnóstica, mas não quer dizer que você não vai trabalhar com questões de... Eu focalizei leitura, mas questões de oralidade vão aparecer. Eu focalizei produção, mas questões de leitura não tem como produzir sem ler. Então, eles vão estar implicados. Eu não estou focalizando análise linguística semiótica, mas quando eu trabalhei em oral, eu trabalhei em texto figurado. Questões de figuração são questões de linguagem. A gente chegou, apresentou para eles, falou, vocês conhecem a lenda do Boto? E aí eles falaram, eu conheço, meu tio, minha tia, minha avó, minha mãe conta a lenda do Boto. A gente começou com esse início, né? Essa parte do reconhecimento, a indagação deles. E a partir disso a gente foi listando tudo que eles falavam, a gente foi botando no quadro. A gente foi falando, de acordo com o colega tal, esse daqui é a lenda do Boto. E aí a gente introduziu, falou para eles, a lenda do Boto, na verdade, ela existe para mascarar um problema na sociedade, que seria os abusos sexuais de crianças, de mulheres. Toda lenda, na verdade, ela existe para esconder algo, para limitar para ter um limite ético e moral no cidadão. Então, tudo isso, todas essas lendas, elas são criadas por isso. Mas é um erro também limitar a lenda só àquilo, porque ela faz parte de um processo cultural e de vivência. E o tema que a gente quer saber é o que vocês sabem pela internet, ou que vocês leram sobre lendas folclóricas.
históricas, por exemplo. O que vocês sabem de lendas? Cobra gigante, boi bumbá, assim, cobra grande. Cobra gigante, boi bumbá. A banda Curupira também. A Yara. O quê? Matita Pereira. Matita Pereira, acho legal. Mas o que vocês sabem sobre o boto cor-de-rosa? Se vocês fossem me definir um pouco, o que sabe sobre o boto cor-de-rosa? Ele só vê pegar Que ele se transforma em homem pra pegar a mulher no bosque? No bosque? Rapaz, não é errado não, é esse caminho. Pessoal, a lenda do boto, ela existe por um motivo, que é, na verdade, vários motivos, mas o que eu vou abordar com vocês hoje é abandono parental. Vocês sabem o que é abandono parental? Ó, uma pergunta meio íntima aqui, mas quem mora com a mãe e com o pai? Com a mãe e com o pai, levanta a mão. Com a mãe e com o pai. Com a mãe e com o pai. Pai e mãe. Quem mora só com a mãe, levanta a mão. Só com a mãe. Eu moro só com a minha mãe. Eu vou pro professor também. Quem mora só com o pai? Quem mora com os avós? Tá. Abandono parental, gente, é por um motivo, ele ocorre. Ele pode ser pessoal, ele pode ser financeiro, ele pode ser religioso, ele pode ser de várias maneiras. Mas abandono parental é o quê? No interior do Amazonas, da região norte do país, o índice de gravidez era muito alto. Era o boto, professor? Não era. Quem aqui... Ó, eu vou falar a minha realidade. Minha mãe foi casada com meu pai até os meus 8 anos de idade. Hoje eu tenho 21. Quando a minha irmã nasceu, ele foi embora. Exatamente. Ele abandonou a minha mãe, abandonou minha irmã e me abandonou. Então, abandono parental é isso, pessoal. É quando um parente, seja mãe, seja avô, seja pai, seja tio, que ele cuida da criança, que ele é presente, ele vai embora e não arca com nenhuma consequência. Ele não paga pensão, ele não está presente de nenhuma forma. É isso que quer dizer o abandono parental. Vocês sabem o que são fluxos migratórios? Migração, isso. Mas o que é o fluxo migratório? Alguém consegue contextualizar? É o fluxo de migração. É o fluxo de É migração. quando as pessoas estão se movendo. É um fluxo. As pessoas estão indo de um lado para o outro. Por exemplo, se vocês estudam na sala lá de cima, né? A gente migrou. Comum. Vocês vieram para cá para baixo. Vocês fizeram o quê? Migramos. Vocês migraram. Temporariamente. Muito bem. Tu é imigrante da África. Aí, vocês têm algum colega que não é daqui do estado do Amazonas? Acho que não é. Não é. Quem é do Brasil, mas não é do Amazonas? Quem é do Brasil, mas não é do Amazonas? Pode levantar a mão, Vocês todos os dias, vocês saem de casa, vêm para a escola, vocês saem da escola, vêm para casa, vão para casa. O que é isso? Fluxo migratório. Fluxo migratório, isso. Ó, fluxo migratório, ele não é só a pessoa sair do país, do estado, da cidade dela e ir para outro estado e morar lá. Não é só isso. Ela pode muito bem sair de um lugar e ir para o outro e depois ir voltar de novo para casa. Você sabe qual é o nome desse tipo de movimento? Isso é um fluxo migratório, beleza? Mas qual é o nome desse movimento? Imigração. Imigração, ok. Mas qual é o nome do movimento disso? De ir para um canto e voltar, por exemplo? Você sabe... não tá errado não. Você já viu aquele relógio antigo que tem tipo um pêndulo que fica tipo indo e vindo, mesmo? Exatamente. Isso aqui é um pêndulo, né? Tá indo e vindo. Quando vocês percebem que ele vai e volta no mesmo canto, esse é o tipo de movimento que a gente faz na cidade, e outras coisas que a gente trabalha, até vocês indo para a escola. Vocês indo da escola, de casa para a escola, é um movimento. O nome desse movimento é o movimento pendular. É uma migração pendular. Vocês vão para o ponto A, ficam no ponto B, passam o tempo pelo ponto B e voltam para o ponto A novamente. Ou seja, vocês estão fazendo um movimento pendular. E aí, a gente entra nesse tópico aqui. Lendas amazônicas como reflexos dos encontros entre povos.
teve muitas histórias que foram adaptadas, tá? A cobra grande, vocês já ouviram falar da cobra grande? Sim, a gente está contando. Então conta aí rapidinho a história da cobra grande. A cobra grande, a boiuna, tinha a irmã Maria, ela era muito puxada, era a irmã Maria, a mãe dela era muito má. Certo dia, Deixa ela falar. Então, a única coisa que eu lembro é da cabeça, pra gente contar, velho, a gente apresentou esse trabalho, a cobra grande. Tinha a boiuna, a Maria e a mãe, e o Honorato. O Honorato era o cozinho, né? O Honorato era o cozinho e Maria era a Mas tem outra cobra grande. Vocês já ouviram falar da cobra grande de Manacapuru? Não. Já? Elas são entre os temas. O que tem a ver fluxo migratório com a realidade? É uma memória coletiva, pessoal, porque a gente acaba trazendo a história dos nossos antepassados para cá. Eu vi que muitos de vocês estavam falando que ouviu essas histórias dos avós de vocês, dos pais de vocês. E isso é tudo uma questão afetiva, uma memória coletiva que vocês compartilham. E assim, vocês já viram no YouTube também, já viram em sites, já viram em livros. Isso vai sendo repassado de geração em geração. É também uma resistência cultural, porque embora muitas pessoas acabam desmentindo os mitos e etc., eles ainda ficam vivos porque é uma forma de demonstrar que aquela cultura ela ainda é viva. Mesmo que hoje a gente tenha uma... E a partir disso a gente entregou para eles esses post-its, eu acho que vai aparecer na gravação depois, esses post-its, e aí eles escreveram o que cada um entendia da lenda e tudo mais. Eles escreveram as vivências deles, botaram nos post-its e depois a gente deu os cartazes para eles. Eles colaram nos cartazes e aí com os cartazes a gente falou, agora vocês têm o momento para vocês criarem um desenho do que vocês entenderam. Algo mais artístico, voltado para o conhecimento de vocês. E aí eles foram lá, desenharam um boto de várias maneiras, alguns fizeram grafite com o boto dentro do cartaz. A gente vai distribuir isso daqui para vocês, um para cada grupo, certo? E aí a gente vai dar um tempinho para vocês botarem tudo que vocês conhecem sobre o boto cor-de-rosa nesse papel. A gente vai distribuir, olha aqui, ó, a gente vai distribuir esses post-its, aí vocês botam uma palavra e gruda aí, certo? Alguém vai ser responsável. Tudo que vocês botaram no cartaz de vocês vão recontar nesse papel. Vocês vão escrever lá. Vocês escreveram isso aí, vocês vão contar uma breve história. Não precisa ser um texto enorme, preencher um lado da folha, preencher o outro. É só contar uma breve história com o que vocês escreveram aí. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. A gente pode desenhar. Quem quiser desenhar na cartolina, fica à vontade, tá? Fica à vontade. E isso mesmo também, que é uma mulher não vai dizer que foi muito primeiro que foi lá, essa filha da puta. E essa história dele. Aí quando vocês devem, vocês têm que contextualizar o que vocês sabem, o que vocês não sabem, vocês podem dizer o que vocês acham que pode ser. Não tem problema. Pode tentar, porque sabe o que é? Primeiramente, proteja a cabeça sua, tá? O que é mais? Vai ter muita edição. Era uma vez um moço diferenciado com a cor rosa. Quando ele vinha, a terra se transformava em um belo homem encantador aos olhos das mulheres, e com isso se aproveitava delas para engravidá-las e abandoná-las. E não assumia a criança com essa lenda que podemos ver por parte real pelo fato de hoje em dia ter esses acontecimentos, né? De homens ou moleques engravidar as meninas e não assumir, deixando elas sozinhas sem ter rede de apoio, né? Então é isso.
Maria Eduarda. Pessoal, tem esse sinal ficar um pouquinho. Consideradas se transformam em homem para encantar mulheres em festa. As mulheres se apaixonam e o povo engravidam elas e abandonavam elas sozinhas. E ele fazia isso várias vezes com mulheres vivas. Outro fato com um batido vermelho, com um chapéu de um. O boto flor de rosa. Ele vive nos rios da Amazônia procurando mulheres inocentes que possam encantar. E ele se transforma em um belo homem, sobe em terra firme para com as mulheres se relacionarem engravidadas. Lição: uma forma de ensinar a educação sexual, pois o interior não tem acesso a essa educação. Sim. Além do boto, Sim, vocês batem, vai. mata aqui não. Além do boto consiste em ele sair da água à noite em busca de enganar mulheres, com uma aparência de um belo homem, enganando mulheres e engravidando pais, abandonando-as no final da gravidez. Ele pula na água e some, deixando elas para criar seus filhos sozinhos. Foi algo bem transformador, assim, porque é uma dinâmica nova, entre aspas, porque a gente não trabalha muito isso na academia, principalmente eu de geografia. Meu ensino ele é muito enraizado, ele é muito mecanizado, é muito fechado. Então essa nova dinâmica fez com que eu me aproximasse ainda mais daquela sala, junto com meus colegas de turma, né? E dentro da escola em si, foi algo muito prazeroso, porque desde o primeiro momento eles ficaram bastante interessados em como saber como determinada lenda pode contribuir em uma área da geografia e vice-versa. É como a construção do espaço ele se dá por cultura, por vivência e tudo mais. E foi uma experiência bem inovadora, porque eles ficaram bem emotivos, bem interessados. E eles falaram que eles conheciam da lenda do Boto, né? Falaram que o Boto é um cara alto, romântico, muito bem apresentado. E também eles falaram de outras lendas do próprio Boto. Alguns relataram que conheciam o Boto cor-de-rosa, o Boto tucuxi. E tinha outros que falaram até que em determinadas lendas, em determinados lugares, o Boto, na verdade, ele não era um homem, ele era uma mulher, que encantava os homens daquela área. E assim, eu vejo essa sequência didática, eu vejo isso, para mim, como professor, futuro professor, muito, muito bom. Porque, como eu falei, né, mais cedo, o ensino que eu tenho dentro da academia, ele é enraizado, ele é engessado. E dentro do LEPET eu consigo ter um ensino mais maleável, algo que eu consiga trabalhar com uma didática melhor, uma didática que chegue mais aos alunos, que eles entendam o conteúdo e que fique tudo bem claro na cabeça deles.